Salve rapaziada, tudo certo? Eu sou o Revel e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Congestão Mental. E como o próprio nome sugere, aqui é o lugar onde eu despejo todos os meus pensamentos e análises sobre a nossa querida sociedade. Tudo que há de mais sujo, insalubre e degradante que existe, você encontra aqui. A realidade nua e crua, como ela realmente é. E se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aí e ativa as notificações. Assim você será avisado quando os próximos episódios forem ao ar. Se quiser fazer alguma doação anônima através do Bitcoin, o endereço da Rede Lightning está na descrição desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que é o seguinte: a mentalidade derrotista e o conformismo do brasileiro. Antes de analisar profundamente esse tema, nós temos que ter uma coisa em mente, que é o seguinte: isso foi construído com o tempo. Não foi algo de uma hora para outra, foi construído com o tempo. Nós temos aí pelo menos uns 60, 70 anos que essa mentalidade foi implementada na mente do brasileiro de uma forma que quase ninguém conseguiu perceber. E nós fomos literalmente jogados numa educação porca, uma educação porca que ensina obediência e submissão e não ensina o moleque a questionar. Os pais, os tios, os avós, a família no geral, os professores, os policiais, os políticos, todas essas pessoas são responsáveis e nos ensinaram que ter uma atitude mais crítica é uma falta de respeito. Você não pode fazer uma pergunta ao professor, você não pode questionar, você não pode dizer que o professor está errado, porque isso é falta de respeito, você está tirando a autoridade do professor em sala de aula. Você não pode questionar o seu pai, a sua mãe, porque isso é pecado. Você não pode questionar os seus tios, porque isso é falta de respeito. Você não pode questionar os seus avós, porque isso é falta de respeito com os mais velhos. E você não pode questionar o policial, por exemplo, quando você tiver em uma abordagem, que isso tira a autoridade do policial. Então você vê que essas coisas não faz sentido algum. A escola pública cria... Como é que funciona a escola pública? Basicamente, você pega o seu filho, que você não queria ter, você joga de qualquer jeito na escola, e aí, no meio de um bocado de imbecil, de criança, filho de vagabundo, de traficante, filho de viado, filho da porra toda que não presta, e a escola pública cria um bando de militantes, vagabundos, repetidores. Ninguém é incentivado a criar, ninguém é incentivado a perguntar, ninguém é incentivado a conjecturar. A cultura desse país é de aceitação e de não reclamação. Por quê? Você não pode fazer uma reclamação, você não pode pensar diferente, que você é tratado como louco, como por exemplo, o doutor Enéas, o Renato Amoedo, Daniel Fraga, e eu poderia citar vários outros aqui. E você é visto como um cara que se acha superior, você é perseguido, você é feito de chacota, é feito escárnio, que é o pior de tudo. E não basta as pessoas não acreditarem em você. Quem não acreditar, que se foda, a salvação é individual. Mas o problema é justamente esse. O Brasil é um país composto por um lar majoritariamente feminino, onde o pai não manda. Quando tem pai, né? É cheio de medo. As crianças crescem sem uma imagem paterna, não conhecem um exemplo de liderança, falta incentivo. E tudo isso cria uma sociedade totalmente fragilizada. Você não pode falar nada. E aí, a aceitação vira um mecanismo de defesa contra a frustração. Vira realmente uma desculpa para mascarar a covardia do cara. Ah, mas é assim mesmo, todo mundo faz isso. Se tá ruim para mim, imagina para os outros. O importante é ter saúde. Quem nasceu pobre morre pobre, não adianta tentar, que isso é impossível, isso aí não vai dar certo. Tudo é plano de Deus. Ele rouba, mais faz. É melhor rir do que chorar, isso nunca vai mudar. E esse tipo de merda que só imbecil fala, né? E quando eu falo que 90% da população brasileira é composta por imbecis, o pessoal fala que eu tô louco. Mas é foda. Aí o que é que sobra? O que sobra pro cara é rir da própria desgraça, rir da própria miséria pra aliviar o desconforto. O cara critica quem tenta melhorar de vida. O cara desacredita do mérito dos outros. O famoso foi sorte, alguém deve ter ajudado, né? O cara idolatra o mínimo, ou seja, pelo menos fulano fez, pelo menos fulano entregou. Ela me deu uma facada, mas pelo menos ela me ama. Vai tomar no cu, velho. O cara tem desgosto pela disciplina e pelo planejamento. Você tem que ter um caderno. Você tem que fazer um planejamento da sua vida, senão você só vai fazer merda. O cara tem apego ao improviso, como se isso fosse uma genialidade, né? É tudo feito nas coxas, né? Aculhão. O cara tem baixa tolerância à frustração. Não consegue ouvir um não sem se sentir triste. O cara foge constantemente da responsabilidade individual. Tudo é culpa dos outros, né? O cara sente orgulho em se virar com pouco, como se ser pobre fosse uma virtude, como se ser miserável, como passar fome fosse uma coisa boa.
É o funcionário que faz o mínimo, só o suficiente para não ser demitido. Aí vem o chefe também que não valoriza o desempenho do cara, só puxação de saco, o cara inveja quem cresce rápido, não tem visão de longo prazo. É isso, inclusive, que faz o brasileiro tomar no cu. É o quê? É você pensar só no agora. Se você pensa só no agora, você não faz um planejamento. Aí você pega todo o dinheiro do mês que você trabalhou para conseguir, espero que você tenha trabalhado para conseguir, e aí você faz o quê? Você gasta tudo num dia. Aí você deixa as contas para depois. Aí você começa a comprar coisas que não tem necessidade, porque na sua mente você pode morrer amanhã, então foda-se, né? Aí amanhã você não morre. E aí? O que é que você fez com o dinheiro? É o cara que prefere ir por atalhos, ao invés de se esforçar e acaba tomando golpe. O orgulho de ser sofredor, que isso eu nunca vou entender. O cara tem orgulho de ser pobre, de ser miserável. O cara tem orgulho de sofrer, o cara tem orgulho de apanhar da polícia, que merda. A cultura da gambiarra. Um dia desse eu fui fazer umas compras no mercado, e aí eu tava conversando com o atendente, né? O atendente era o próprio dono. E aí ele comentou comigo que ele tava fazendo um curso de enfermagem e que ele tava terminando o curso técnico para juntar dinheiro, fazer o estágio, juntar dinheiro, vender tudo que ele tinha aqui e ir para São Paulo. E aí massa, né? Bom, o cara tem um pensamento a longo prazo, ele estudou para ter uma profissão, ele vai chegar lá já com experiência, ele vai ter um dinheiro sobrando e aí vai ser tudo certo, né? Aí ele perguntou: por que você não sai daqui? Eu disse a ele, né, que eu já saí 2 vezes, só que eu cometi alguns erros que me fizeram ter que voltar para esse lixo. E agora eu tô juntando dinheiro para conseguir sair de novo, só que dessa vez sem cometer esses erros que eu cometi antes. E aí ele disse que vai para São Paulo. E eu disse a ele que eu vou pro Paraguai. Ele olhou para minha cara e perguntou: você é maluco? O que é que você vai fazer no Paraguai? O Brasil é muito bom. Mas até eu dizer que ia pro Paraguai, ele disse que o Brasil era um lixo, o Brasil era uma merda, que aqui não vale nada, que aqui não tem emprego, que aqui só vagabundo ganha as coisas, que o pessoal só ganha as coisas às custas dos outros. Ou você é político, ou você é pastor, porque aí você pode roubar à vontade e ninguém vai dizer nada. Ou você é policial e come de graça. Então, assim, antes de eu dizer que eu ia sair do país, o país não valia nada. Quando eu disse que eu ia sair, aí ele começou a me indagar. Por que que eu vou sair se aqui é uma maravilha? Se aqui a saúde é uma coisa linda e que eu não deveria sair porque isso não é pra mim e porque eu não sou tão merecedor quanto ele. Ele pode sair do estado, mas eu não posso. É incrível, cara. Assim, você conta algo que você nem deveria contar, que eu deveria ter ficado calado e ter colocado a mask, né? E aí o cara, ele julga você pela aparência e ele diz que você não merece isso. Então, ele merece, mas você não. Então, ele consegue fazer, mas você não consegue. E sendo bem sincero, eu nem acredito que isso vai mudar. Na real, eu nem quero que mude, eu quero que se foda mesmo essa porra. Pois é, cara, se você tem alguma experiência nesse quesito, eu peço que você deixe nos comentários, que você compartilhe sua experiência. E aí nós vamos construindo uma comunidade, né? Pelo menos é o que eu espero. Então, eu sou o Revel e até a próxima.